Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete, para juntos refletirmos brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje, domingo, dia 31 de maio, celebramos com muita alegria a grande festa de Pentecostes. O nosso Evangelho é de João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. A festa de hoje, de Pentecostes, é para nós um grande marco, porque é quando nós comemoramos o início da missão da igreja, porque nos recorda aquele dia em que, depois de Jesus já ter ressuscitado e voltado aos céus, envia sobre a Virgem Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém a grande força do alto que ele havia prometido. No Evangelho de hoje nós já vimos acontecer o prenúncio desta grande força que eles deveriam receber. Jesus, ressuscitado ainda antes de ser elevado aos céus, aparece aos seus discípulos que estavam trancados e com medo. E é bastante interessante que Jesus chega apresentando-se como se fosse uma espécie de rito, porque aparece no meio dos seus discípulos, lhes deseja a paz, lhes mostra a mão e o lado, novamente lhes deseja a paz, e naquele momento em que existe uma grande alegria no coração dos seus discípulos, então Jesus sopra sobre eles, lhes desejando a força e o poder do Espírito Santo, prefigurando já naquela sua aparição, poucos dias depois da sua ressurreição, aquilo que nós celebramos hoje, aquilo que ele prometeu que deveria acontecer, que receberiam do alto uma força, que seria o próprio Espírito de Deus, o Paráclito, o Consolador, que deveria revelar a eles toda a verdade e faria com que se tornassem de fato testemunhas da sua ressurreição em todo o mundo. Isso é muito bonito, sem dúvida nenhuma, porque com este gesto de Jesus, não apenas deste que nós vemos no Evangelho, mas daquilo que nós celebramos hoje, a solenidade de Pentecostes, nós vemos que se cumpre plenamente tudo aquilo que o Senhor havia ensinado. E como é bom para nós, meus irmãos e irmãs, sabermos que podemos contar com a força de Deus, que é o seu próprio Espírito de amor que habita em nós, que nos dota e capacita com a força dos dons deste mesmo Espírito para que sejamos fiéis, para anunciarmos o seu reino, para continuarmos ser presença viva e firme da igreja no nosso mundo e, é claro, sem dúvida nenhuma, para nos prover de todas as graças que nós precisamos para ficar firmes em nossa caminhada. Não é à toa que Jesus aparecia no meio dos seus discípulos num momento em que eles estavam trancados e com medo. E depois de receberem o Espírito como grande dom, no dia de Pentecostes, saem imediatamente, sem qualquer receio, para anunciar o Cristo ressuscitado, porque o Espírito de Deus é transformador. O Espírito de Deus é força que nos move, que nos desacomoda, que nos desaloja, que nos coloca num serviço de amor para anunciar o reino. E o faz porque, antes de tudo, nos transformou. Porque antes de tudo nos ensinou a grande graça que é ter ao nosso lado um Deus que não nos abandona. E como Ele mesmo havia prometido que não ficaríamos órfãos, Ele de fato nos manda a força e o poder do seu Espírito Santo para nos animar. Então, neste dia, meus irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós com força e poder a graça do seu Espírito Santo para confiarmos cada dia mais e, juntos com a Virgem Maria, perseverarmos sempre na vontade daquele que é o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.